Boa tarde a todos e todas, como vão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Cibele Moura e hoje esse encontro vai ser para discutir sobre práticas e reflexões em educação bilíngue com o grupo Campeão, que aceitou o convite para participar desse bate-papo, dessa conversa, dessa roda de diálogo sobre educação bilíngue. Hoje o nosso tema é afetividade, ludicidade, brincadeiras e musicalização como estratégias de ensino e aprendizagem na educação bilíngue. E para tratar desse tema, eu trouxe algumas convidadas que vão trazer as experiências delas no chão da escola, para que a gente possa se inspirar e para que a gente possa se ajudar e fazer uma rede aí de apoio no que diz respeito a práticas em educação bilíngue. Eu gostaria de começar também, antes de chamar as convidadas, agradecendo a Blue School, agradecendo ao Clisma e ao Iago, que sempre acreditam nos meus projetos, agradecendo a todos que aceitaram o convite, agradecendo também a equipe da Blue School que me ajudou a organizar todo esse projeto. Esse é o primeiro episódio, né? É uma série de 4 episódios sobre educação bilíngue com temas diversos. Esse é o primeiro episódio e eu espero que seja muito produtivo, muito interessante para todos nós. Eu gostaria de começar, antes de convidar a participação, né, das pessoas, eu gostaria de ler um poema sobre o brincar. Então, poema do brincar. Quando me virem a montar blocos, a construir casas, cidades, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender sobre o equilíbrio e as formas. Um dia, posso vir a ser engenheiro ou arquiteto. Quando me virem coberto de tinta ou a pintar, ou a esculpir e a moldar barro, não digam que estou só a brincar. Pois a brincar estou a aprender sobre expressar-me e a criar. Um dia posso vir a ser artista ou inventor. Quando me virem sentado a ler para uma plateia imaginária, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender a comunicar e a interpretar. Um dia posso vir a ser professora ou atriz. Quando me virem à procura de insetos no mato ou a encher os bolsos de bugigangas, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender a prestar atenção e a explorar. Um dia posso vir a ser cientista. Quando me virem a pular, a saltar, a correr e a movimentar-me, não digam que estou só a brincar, porque a brincar estou a aprender como funciona o meu corpo. Um dia posso vir a ser médico, enfermeiro ou atleta. Quando me perguntarem o que fiz na escola e eu disser que brinquei, não me entendam mal, porque a brincar estou a aprender a trabalhar com prazer e eficiência. Estou a preparar-me para o futuro. Hoje sou criança e o meu trabalho é brincar. Então, eu espero que esse poema traga reflexão sobre a importância do brincar na vida das crianças. E na contramão da maioria, né, das webséries que eu tenho assistido, essa websérie, apesar de eu tenho toda a admiração possível do mundo pelos acadêmicos, pelos estudiosos, mas essa websérie ela vai trazer as vozes do Brasil, dos professores, as vozes das pessoas que estão no chão da sala de aula, no chão da escola, construindo, né, o presente e o futuro da educação bilíngue do Brasil. Então, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu quero chamar a Jéssica Soares. Vamos, Jéssica. Olá! Oi, tudo bem, Jéssica? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada que bom. pelo Gostou convite. Do poema, Jéssica? Amei, maravilhoso. Pode me mandar ele que eu já quero traduzir e mandar para os pais. Espetacular, né? Inspirador. Realmente. E é importante então, a gente falar sobre isso. Maravilha. Jéssica, fala um pouquinho então para a gente sobre a tua experiência, sobre as tuas práticas, da onde que você é também, né? Essa websérie, ela tem essa característica de trazer as vozes do Brasil, né? Para falar um pouquinho sobre educação bilíngue. Tudo bem. Eu sou a Jéssica, eu sou de Belém, mas estou morando em São Paulo já tem um tempo. Eu sou graduada em letras, tenho especialização em educação infantil e hoje estou fazendo a pós-graduação de educação bilíngue no Instituto Singularidades aqui em São Paulo. Eu sou filha da educação bilíngue, sempre comecei a trabalhar com a educação infantil bilíngue, então é a minha maior experiência.
E quando a Cibele fez o convite, a primeira coisa que me veio na cabeça foi realmente a questão da musicalização. Eu sou uma professora que canto o tempo inteiro. Eu fui professora do filho de uma das outras convidadas, e ele me descrevia como aquela professora que canta o tempo inteiro. Então, eu sou realmente essa professora chata que enche o saco das crianças cantando a todo momento. Eu acho assim, eu acredito que a música, ela, além de motivar as crianças, ela ensina muita coisa. Ela ensina linguagem, ensina ritmo, movimento, e permite, através da repetição, permite que as crianças assimilem determinados significados e aprendizados. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, principalmente, é quando eu uso. Eu uso música o tempo inteiro mesmo. Então, eu uso uma música para sentar na roda, para chamar as crianças para a roda. Eu uso uma música para chamar para uma história, para escolher o ajudante do dia, para fazer o clean-up, para falar de dia da semana, de weather. Nos momentos de transição, eu uso música para fechar a porta. E então, assim, eu uso música o tempo inteiro com as crianças. Eu acho que quando a gente traz a música nesses momentos específicos, a gente faz com que eles associem a música a esse momento. Então, se eu estou cantando uma música de história, eles já estão percebendo que nesse momento eles vão ter que sentar, começam a se preparar para ouvir uma história. Então, eu realmente musicalizo tudo, mas eu acho que principalmente o que eu mais trago de música, além da questão de rotina, é em conteúdo. Eu tento trazer a música no meu planejamento muito linkada ao conteúdo que eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando numerais, eu trago uma música de numerais. Se eu estou trabalhando seres vivos, eu trago uma música de seres vivos. Se eu estou trabalhando coisas em geral, eu trago uma música. Achar música para a educação, eu trabalho com educação infantil, sempre trabalhei com educação infantil, e sempre trabalhei com crianças de 4, 5 até 9 anos. E esse ano eu estou com uma turma de 3 anos de idade. Então, eu sempre trabalhei com músicas que eu não considero muito babies, sabe? Eu tenho um certo negócio com música muito lentinha, porque eu sou ligada no 480, então eu gosto de música para animar. Então, o que acontece? Às vezes eu não achava uma música que eu me sentia bem em cantar aquela música, não parecia comigo, sabe? Então, a minha estratégia foi mudar as músicas. Então, sempre que eu acho uma música que eu acho ela muito interessante, mas ela não tem um ritmo que eu gosto, ou então ela é muito rápida para a faixa etária que eu estou trabalhando, eu recrio ou eu canto ela de uma outra maneira que seja satisfatória e que alcance as minhas crianças. E aí, eu acho que o ponto principal da minha prática com a música é tornar essa música concreta para essas crianças. Então, eu tenho um exemplo de um período que eu trabalhei com o primeiro ano, e nós tínhamos um projeto que era sobre valores. E nesse projeto nós queríamos fazer uma combinância que eles cantassem músicas, porque foi como eu trabalhei com eles. Então, eu trouxe músicas para eles que fossem significativas dentro dos valores que a gente estava trabalhando. Nós falamos sobre honestidade, sobre solidariedade, generosidade. Então, eu trouxe músicas infantis, mas eu acho que a gente pode oportunizar as crianças com outras músicas. A música infantil, eles abrem no YouTube e eles acham muito fácil. Então, eu penso que nós, como professores, nós temos o dever de mostrar para essas crianças e de aumentar o repertório dessas crianças. Então, com essa turma específica, nós cantamos uma música da Doutora Brinquedos, que fala sobre honestidade, mas nós também cantamos Heal the World, do Michael Jackson, e Price Tag, da Jessie J. Então, trouxe 2 músicas pop para essas crianças, que falam de temas muito grandes, muito amplos. A partir dessas músicas, nós conseguimos trabalhar os temas que estavam ali no nosso projeto. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu uso a música como um caminho para chegar num determinado conteúdo com as minhas crianças. Eu acredito que essa é a dica-chave, sabe? De trazer a música para o que está mais próximo deles. Consegue me entender? Então, nossa, perfeitamente. Eu acho que é isso. É uma forma da gente alcançá-los.
A partir do interesse da criança, né? A gente começar a desenvolver atividades que têm a ver com os interesses delas, né? E isso, enquanto você estava fazendo, eu vou sempre vou anotando, né? Os pontos assim, que eu acho espetaculares. E aí, a questão da memória afetiva, né? É gostoso, é prazeroso para a criança, a partir do momento que ela se sente engajada na aula, aquilo ali, né, com a atividade que você propõe, aquilo ali ela vai ser uma memória afetiva positiva para ela, né? E aí o ensino de idiomas vai ter esse gatilho positivo para sempre. Com Né? Para certeza. sempre. Espetacular. E eu anotei aqui também, Jéssica, a questão de utilização da música como fonte de repertório. Espetacular. Né? A música ela facilita a memorização, a aquisição da língua, a questão de desenvolvimento da pronúncia, da oralidade. É espetacular essa sua dica, e eu adorei a parte em que você escolheu músicas pautadas em valores, né? Olha aí que interessante, né? A gente não precisa trabalhar só conteúdo, né? A gente pode trabalhar valores, a gente pode trabalhar de forma interdisciplinar. Eu adorei, eu achei espetacular. Eu vi que você tem fãs aí no chat, você viu o pessoal aí te elogiando, você tem uma legião de fãs aí. Com certeza, gente que já cansou de me ouvir cantando pelos corredores, não devem mais aguentar ouvir minha voz. Ai, que maravilha. Fico muito feliz com o seu relato e eu tenho certeza que vai ajudar aí muita gente também a se inspirar, a usar mais a música como uma ferramenta de aprendizagem legítima, né? Muito Verdade. bom, Jéssica. Parabéns pelo trabalho e obrigada aí pela sua contribuição. Eu que agradeço o convite. Imagina. Então, agora eu chamo a Larissa para partilhar um pouquinho sobre a experiência dela, falar o que ela tem feito. Vamos lá, Larissa? Vamos. Boa tarde. Queria agradecer primeiramente a Cibele pelo convite, por eu estar aqui hoje compartilhando minha experiência, meus relatos. Meu nome é Larissa, eu sou do Rio de Janeiro e moro aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu trabalho com educação infantil já há alguns anos. Eu tenho formação de professores, então eu comecei bem novinha a fazer a formação de professores, fiz magistério, e já bem novinha comecei também a dar aula, sempre trabalhando com educação infantil e o primeiro segmento do fundamental. Já na faculdade, eu fui para a área de letras. E aí, quando eu terminei a faculdade, fui dar aula em curso de idiomas e depois eu fui convidada a entrar numa escola bilíngue, de ensino bilíngue. E aí eu uni as minhas duas formações. Então, trabalhar com os pequenininhos e também em inglês, que é a minha formação. E desde então eu tenho desenvolvido diversas técnicas, né? Porque a gente tem sempre que estar se aperfeiçoando, se aprofundando em tudo. Hoje eu dou aula numa escola offshore, então ela é internacional. E aí a gente vê a diferença de você ensinar em inglês e ensinar em inglês. Tem muita diferença. Então a gente tem que ensinar tudo. Eu sou a professora regente, então eu sou a referência deles ali dentro. E eu tenho que ensinar todo aquele conteúdo em inglês e adaptar sempre que possível. E aí, desde que a gente entrou nessa quarentena, durante a pandemia do novo coronavírus, eu tenho tentado trazer, principalmente para essas aulas online, o máximo possível de referências para essas crianças, porque eles já foram, né, tirados, né, abruptamente dessa realidade, de todas as referências, de toda a rotina deles. Então, eu vim falar aqui, trazer algumas práticas que eu uso na minha rotina com eles e falar um pouquinho sobre a importância da manutenção dessas rotinas, ainda que nas aulas online. Então, para a gente manter esse vínculo, né, essa afetividade com a criança, e para a criança se sentir pertencente àquele grupo e ainda estar na escola, apesar de estar em casa, eu sempre tento, por exemplo, fazer mural. Então, deixo sempre o fundinho, né? O nosso background preparado para eles conseguirem ver que há cor e que a gente vai conseguir ver aquele fundinho de acordo com o que a gente está falando. Então, de vez em quando eu recorro aqui, mostro uma coisa, mostro outra. E para criança, né, nessa idade, eu trabalho com crianças em idade de pré-alfabetização, então eles têm mais ou menos 5 anos. Os recursos visuais são essenciais. Então, tudo que eles conseguem ver,
ou dentro de casa que eles possam pegar, que você consiga mostrar e eles consigam localizar e te mostrar pela câmera, para eles traz uma felicidade, uma sensação de que eles estão participando e sendo ouvidos muito grande. Então, ainda falando sobre a rotina, na minha prática, a gente sempre começa a aula com esse tempinho, né, que a gente chama de rodinha ou circle time. Então, a gente sempre pergunta como eles estão. Então, eles gostam de participar. E, eventualmente, uma outra colega levantou essa questão ontem de que eles estão muito acostumados a responder e não tanto a perguntar. Então, de vez em quando, eu troco um pouquinho. Então, ao invés de eu perguntar como eles estão, eu pergunto, ué, e pra mim? Ninguém vai perguntar como eu tô? E aí todos eles querem perguntar ao mesmo tempo como eu tô me sentindo. E ao mesmo tempo eles vão praticando esse vocabulário, né, de rotina, de vocabulário de dia a dia. E aí a gente parte para a rotina, que é calendário. Então a gente sempre eu abro o calendário para eles, eu normalmente coloco em slide, sempre circulo em vermelho ou em preto o diazinho que a gente tá para eles poderem responder, conseguirem visualizar. Confecção de plaquinha ajuda muito. Então, colocar uma corzinha, colocar em letrinha grande, para eles conseguirem visualizar. E até pela idade da alfabetização, eles conseguirem fazer essa associação, essa junção de letra, de fonema, de som da palavra. É muito importante. Sei que nem todo mundo consegue, que, né, às vezes não dá por conta da impressão, mas é um material que, assim, que dura se você cuidar direitinho e é muito, muito interessante. E aí a gente fala sobre o dia da semana, o mês e o dia do mês. Então é muito interessante e eles se sentem como na escola, porque é um momento em que a aula não está adaptada. Ela está bem parecida com o que a gente faz quando está ali pessoalmente. Depois a gente fala um pouquinho sobre o clima. Então, eu pergunto como está o clima na casa deles, e aí todos têm a oportunidade de falar, porque na escola a gente está num ambiente só, né? Então eles vão responder igual. Mas durante a aula online, cada um está na sua casa. Então, cada lugar que eles moram tem um clima diferente. Então, às vezes, na casa de um está chovendo, na casa do outro está sol. Então, eles já fazem essa associação, essa comparação. Então, é muito interessante. Eles fazem comentários, né? Poxa, na sua casa está chovendo, mas aqui na minha está sol. É muito interessante porque eles conseguem ter essa vivência de mundo, essa experiência de que as coisas são diferentes dependendo do ambiente em que eles estão. A gente também usa bastante flashcards. Então, como eles estão em pré-alfabetização, sempre mostrar a letra e uma figura do que está trabalhando é essencial. A gente sempre prepara também slidezinho com beginning sounds para eles poderem ir se adaptando ao sonzinho da palavra, ao sonzinho das letras. E tem funcionado muito bem. Eu acho que é muito importante. Como o Vygotsky disse, né, o pilar da ludicidade é imaginação, imitação e regra. Então, é muito importante você fornecer à criança esse espaço para ela ter a sua individualidade, para trabalhar a criatividade, para poder fazer a pergunta que ela quer e escolher o recurso que ela quer e o que ela quer desenhar. A imitação, então a gente é a referência daquela criança, principalmente nesse momento, que eles estão conseguindo ter aquele pouquinho contato com os amigos e com o professor. Então, é o que sobrou da antiga rotina deles. E então eles sempre vão se espelhar na gente. Então, se a gente fala tudo em inglês, eles vão se esforçar para falar tudo em inglês. Se a gente fala uma coisa, eles provavelmente vão reproduzir aquilo. E a regra, né? Que é a importância de você estabelecer uma rotina, de ter hora para uma coisa, de ter hora para outra, para eles irem aí se preparando, né, para a vida, para conseguirem se desenvolver enquanto indivíduos pensantes e críticos. E eu acho que é isso. Nossa, espetacular. Você falou agora esse finalzinho, assim, eu fiquei pensando, né, na educação. A educação, ela tem que ser transformadora, ela tem que ser integral, né, ela tem que valorizar a criticidade, a individualidade, mas o aceite, né, da diversidade. Lindo, maravilhoso. Nossa, eu anotei tanta coisa legal aqui para a gente poder pontuar, né, para quem está assistindo e também
de repente, poder aprofundar um pouco mais. Bom, primeiramente, sobre a questão de metodologia, né, que você colocou aí muito bem, da utilização do inglês como uma ferramenta para que você alcance, né, objetivos distintos em conteúdo, objetivos pedagógicos diferenciados. Então, o inglês, ele não é o fim em si mesmo, né, mas ele é uma ferramenta para que você chegue, né, em alguns outros lugares, em outros objetivos pedagógicos. E isso faz com que a aprendizagem do idioma, ela seja desmistificada, né? A criança, ela perde o medo do inglês, porque não fica abstrato para ela, né? Fica concreto. Ela precisa do idioma para executar determinada função, determinada tarefa. E ela vai usar, né? Sooner or later, né? Mais cedo ou mais tarde, ela vai usar. Então, a gente também tem aquele período, né, que a gente fala do silêncio da criança, que ela está naquela fase receptiva, né? E aí os pais ficam naquela ansiedade, mas meu filho faz inglês já tem 2 anos e não fala nada. Calma, né? Ele está processando, né? No momento dele, ele vai falar. E aí, você trouxe a tua experiência, né, com a imersão também, que eu acho que é uma metodologia que é muito boa. Existem várias, né, metodologias para o ensino de idiomas, mas a imersão realmente é uma das que a gente tem conhecimento que é uma das mais eficazes. E aí eu queria até te perguntar uma coisa. Você falou sobre a afetividade, o sentimento de pertença, e eu imagino que dentro, né, desse contexto que a gente está vivendo hoje com a pandemia e as aulas remotas, que isso é um desafio, né, para os professores. Você tem alguma dica específica, alguma coisa que você faz para estimular essa afetividade, esse sentimento de pertença e manter essa conexão, né, entre você e as crianças? Eu acho que é muito importante a gente sempre separar um tempinho para conversar um pouquinho com a criança, para perguntar o que ela tem feito. A gente chama, eu tenho chamado, né, de happy hour. Então, é um tempinho que você, às vezes, fica só você e a criança. Se algum outro amiguinho quiser participar, é um tempo para eles poderem ter uma troca. Porque, às vezes, os pais ficam mais ocupados e eles não conseguem promover encontros do filho com as outras crianças. Então, a mim, eles veem mais, né? Então, assim, é mais fácil, a gente conversa mais. Mas não só a mim, mas entre si. É importante que eles fiquem juntos. Então, às vezes, eu deixo eles ali só conversando, fico aqui só mediando, só observando enquanto eles estão trocando ideias. Estão perguntando, como você tá? Tô com saudade. Quando a gente voltar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho isso muito importante. Eu sei que nem sempre dá, porque a gente tem um tempo apertado, a rotina corrida, mas eu acho que é uma prática que poderia ser adotada. Então, promover esses encontros entre eles. E também com a gente, né? Sempre ali para ajudar, para mediar. Eu acho muito interessante. E ouvir, né? Ouvir o seu aluno. Então, as crianças estão sofrendo muito com toda essa pandemia e essa quarentena. Eles ficam presos dentro de casa, não conseguem gastar energia, né? E investir tudo que eles têm para ver o que eles querem. Então, está sendo especialmente difícil para eles. E eles têm mais dificuldade de compreender, né, os motivos para estarem reclusos. Então, é muito importante você ouvir a sua criança. Então, seja o seu aluno, seja o seu filho, ouça, porque eles Maravilha, importantíssimo a gente praticar a escutativa, né? A escutativa, ela é essencial, né, para que a gente consiga manter esse vínculo com a criança. Maravilha. A Larissa, acho que está com a internet um pouco estável, mas não tem problema, contribuiu brilhantemente, adorei. Eu pontuaria também a questão das práticas de biletramento que ela tem usado, espetaculares. Obrigada pela contribuição. E agora eu vou chamar a Letícia para partilhar com a gente suas boas práticas. Vamos lá, Letícia? Oi, Cibele, boa tarde. Tudo bem, meu amor? Como você está? Tudo bem. Tudo Ai, bem. que bom, fico feliz. A Larissa voltou, deixa eu só me despedir dela, Letícia, rapidinho. Gente, desculpa. Larissa, imagina, tá instável, acontece, maravilha. Eu finalizei aqui te parabenizando pela escutativa que você faz com as crianças, né? Aquela escuta realmente que é significativa.
Perfeito, adorei. E pontuei também as práticas de biletramento e multiletramento que você tem realizado. Parabéns, viu? Um beijo, muito obrigada. Vamos lá, Letícia, me fala. Fala um pouquinho, né, para o pessoal que está assistindo a gente sobre a sua experiência com educação bilíngue, de onde você é, e quais são as suas boas práticas que você tem para partilhar com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado o convite, viu? Muito feliz. Por nada, que isso. Então, eu moro, trabalho e sou de Brasília. Eu trabalho com educação bilíngue há 3 anos, mas sempre trabalhei com educação infantil, desde a faculdade. Minha experiência é com crianças de 2 a 10 anos. Fiquei um tempinho também na secretaria, onde eu trabalhei com adolescentes, porém, o foco da minha experiência realmente é com a educação infantil. Maravilha, muito bom. E aí, o que você tem feito aí de prática que você acredita que seja interessante para você partilhar com a gente hoje? Eu tenho 3 exemplos que eu gostaria de citar para vocês. Um deles é um que funciona bastante em sala de aula. Outro é um que funciona em sala de aula, mas também deu muito, muito mais certo na educação à distância, né, nessa realidade que a gente está enfrentando agora. E outro, ele fala um pouquinho sobre interdisciplinariedade, porque na escola onde eu trabalho, a gente tem que trazer sempre um pouco de interdisciplinariedade para as nossas aulas. Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de citar é a confecção de craft. É sempre muito bom o aluno produzir alguma coisa do zero, poder brincar com essa coisa. E vou dar um exemplo de um que eu fiz, que foi a produção de Animals, que a gente estava trabalhando o Zoo no primeiro ano, e a gente estava trabalhando esse vocabulário de Animals. Então, naquele momento que você está produzindo, você trabalha muito quando você está falando let's cut the paper, let's fold, quando você está dando instruções. Então, a criança, ela não está só aprendendo aquilo, o vocabulário, ela não está só aprendendo o conteúdo pragmático, ela está aprendendo muito mais quando você está instruindo ela a fazer alguma coisa. Então, a gente divide em 3 partes. Primeiro a gente confecciona, dá todas as instruções, as crianças divertem fazendo, falando as cores, falando o que estão fazendo, e depois elas podem brincar com a produção que elas fizeram. E essa hora que elas brincam com a produção delas, elas acabam falando, praticando inglês sem elas perceberem, de uma forma muito natural. Elas estão lá brincando juntas, estão falando, olha, giraffe, a zebra, toda hora usando as palavrinhas que elas aprenderam quando elas estavam confeccionando e quando elas estavam estudando o vocabulário. Focado, né? E a outra prática que eu gostaria de compartilhar é uma música. Teve outra colega nossa que falou sobre música, eu também canto demais, gosto muito de cantar, e uma música que ela deu muito certo na educação à distância é I See Something Blue, que é uma música que ela fala algumas cores, e a criança tem que correr e buscar ou tocar em algum objeto que a música citou, né? A cor que a música citou. Então, na educação à distância, na videoconferência, a criança corre cada um na sua casa e pega alguma coisa da sua casa. Quando você está na escola, são aqueles objetos da escola, aquilo que está ao nosso redor, né? Mas ele quer mostrar o que está na casa dele. Então, ele vai lá, corre, pega o objeto e coloca todo mundo assim em frente à câmera, da mesma cor, então fica muito divertido. E também a gente sempre pode explorar um pouco mais. Também com o primeiro ano, a gente estava falando sobre toys, então eles poderiam organizar os brinquedos deles em cores diferentes, e quando a música pedisse aquela cor específica, eles iam lá e pegavam o brinquedo da cor específica e mostravam. Então, assim, estava trabalhando
o vocabulário de que a gente estava trabalhando no momento, que era toys, e cores ao mesmo tempo, dentro de uma música que a gente já conhecia. Então, assim, a gente sempre pode tirar mais, a gente sempre pode focar, pegar algo de fora e trazer para a gente, sobre o que a gente está trabalhando no momento. E a outra prática que eu gostaria de compartilhar é a brincadeira Eeny, Meeny, Miny, Moe, que seria mais ou menos como uma adoleta, né? Versão brasileira. Na escola onde eu trabalho atualmente, a gente, uma vez por semana, tem uma prática de movimento. E essa prática de movimento é com a professora regente. Então, assim, é a professora regente com a professora do bilíngue. O que eu gosto nessa música é que ela tem uma versão em português e os alunos, eles se sentem mais acolhidos. Olha, tem a versão em inglês com a minha teacher aqui do bilíngue e tem a versão em português com a minha professora. Então, eu posso cantá-la das duas formas. Então, acho que é uma maneira muito legal da gente integrar, fazer aí o bilinguismo, a interdisciplinariedade, e também a gente pode trabalhar vocabulário, como é um jogo, como é uma brincadeira que ao mesmo tempo é um jogo, a criança que for a última, ela pode responder uma pergunta em inglês, ela pode responder uma pergunta em português para a professora, então eu acho que dá para aproveitar muito também. E essas são as minhas práticas. Maravilha, Letícia, muito obrigada pela partilha. Nossa, eu notei muita coisa legal aqui também. Quando você começou a falar sobre a confecção de crafts, é extremamente interessante nas aulas remotas, também nas aulas presenciais, mas falando, né, nesse momento pelo qual estamos passando, as crianças, elas adoram fazer crafts e fazer atividades e fazer tudo que for, né, de colocar a mão na massa, que for significativo durante as aulas, né, quando a gente consegue fugir, né, do modelo expositivo, a aprendizagem, ela se torna mais significativa. Então, eu acho que é uma excelente dica que você trouxe, além de trabalhar a cognição, né, a criança, ela trabalha a cognição aí de uma forma espetacular, porque ela tem que criar, né? Ela tem que criar os brinquedos, tem que criar os animais, enfim. Outra coisa que você trouxe também, que eu acho espetacular e que é um dos pilares fundamentais dentro da educação bilíngue, é a questão do desenvolvimento da linguagem funcional. Né, a partir do momento que você dá instruções em inglês, você aprende um vocabulário que usualmente em, né, um curso regulado, mas, né, convencionalmente você não iria aprender, né, e você aprende fazendo, e faz sentido para a criança, e quando vê, ela já está, passa glue, eu vou ali fold rapidinho o papel, né, então ele vai fazendo, né, trabalhando o translanguaging dele, né, fazendo aquelas né, passeando por entre as línguas, né, de forma mais natural. O desenvolvimento da coordenação motora fina também, né, quando você coloca as crianças para executarem as tarefas, as atividades, enfim, espetacular. Com relação à atividade de buscar os objetos em casa, eu volto na fala, né, da Larissa, né, da Larissa sobre a memória afetiva, né? Então, assim, você faz uma atividade divertida, descontraída, você está ensinando de um jeito divertido, descontraído, você está trabalhando a memória afetiva da criança, né? Então, o inglês, ele vai ser sempre um referencial positivo para a criança, para a vida inteira, né? Então, quem sabe um dia a gente não acaba com os adultos geralmente têm medo, né, de aprender inglês, já criam bloqueios, né, e quando a memória afetiva positiva, ela é utilizada como uma ferramenta para o ensino de idiomas, isso traz frutos aí para toda a vida, né, isso é extremamente importante. Bom, e vou terminar falando sobre a interdisciplinaridade, né, que é um tesouro que a gente tem, né, eu acho muito legal como vocês conseguem integrar o ensino de idiomas, né, o ensino em inglês, junto com as disciplinas, não só com movimento, mas também com fazendo hora da leitura, storytelling, enfim, eu assim, tá de parabéns, maravilhoso. E eu quero terminar a minha contribuição, fazendo essa análise das suas contribuições, falando sobre as evidências concretas de aprendizado que você trouxe. A criança, ela produziu o craft, e aí ela está lá brincando. Ela, nossa, olha aqui o meu elephant.
Não precisou desse ninguém jeito. pedir para ela, o que é isso aqui? Né? Óbvio que todo tipo de evidência de aprendizagem, ela é legítima, mas quando ela é espontânea, quando parte da criança sem você perguntar, quer dizer que os processos de ensino e de aprendizagem, eles estão acontecendo. Você realmente está ensinando e a criança realmente está aprendendo. Então, parabéns, muito Muito obrigada. obrigada. Muito Obrigada bom, pelo, adorei sua partilha, foi espetacular. Eu tenho obrigada certeza que pelo foi convite. inspiradora para muitas pessoas. Obrigada, meu amor, um beijo. Beijo. Bom, gente, agora, vamos lá. Agora a gente vai conversar com a minha queridíssima Mônica Tavares. Vamos lá, Mônica? O que você tem aí para contribuir com esse nosso bate-papo delicioso, que eu estou adorando? Olá, Cibele, olá a todos, tudo bem? Oi, tudo maravilhoso, Mônica. Bom, quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Muito obrigada de coração. E aí, fala pra gente de onde você é e quais são suas boas práticas para partilhar com a gente nessa tarde de hoje. Tudo bem. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre algo que eu gosto muito. Tenho um carinho, a gente estudo com prazer, procuro sempre fazer o melhor. E eu sou a Mônica, sou aqui do Rio de Janeiro. Sou formada em comunicação e logo depois formei em pedagogia. Trabalho com a língua inglesa há 10 anos. Comecei um curso de idioma e agora trabalho no Escola do Livro, aqui mesmo no Rio de Janeiro. E algo que eu vejo assim, que é essencial para a primeira infância seria trabalhar com a imaginação. A gente investir na imaginação que as crianças têm e a gente brincar com isso. Por quê? Porque é um fator de motivação para eles aprenderem e formarem aquelas memórias de longa duração do conteúdo que nós, professores, ensinamos. E como, por exemplo, uma criança de 4 anos, se você colocar uma criança que é inquieta, fica ali ativa o tempo todo, se você pedir para ela ficar parada, talvez ela não fique. Mas se você disser para ela, você é um soldado e está guardando o castelo, aí ela vai ficar ali parada, guardando o castelo, porque ela realmente vai levar a sério e imaginar que ela é um soldado. E assim, algo muito bacana que lá na escola a gente também trabalha com a questão interdisciplinar. E uma das etapas que foi algo muito bacana foi quando a gente falava de educação financeira. E aí, no primeiro momento, eles conheceram algumas notas, moedas estrangeiras, e que eles tinham. E depois, em outro momento, eles trouxeram as que eles tinham em casa, foi bem bacana, eles compartilharam entre eles. E em seguida, o que nós fizemos? A gente desenhamos nossas moedas, nossas notas, porque a gente dali ia fazer um outro trabalho. E aí, em outro momento, depois das notas prontas, desenhadas, nós, em conjunto com uma outra turma de segundo ano, produzimos uma book fair, né? Aí nós vamos fazer uma feira de livros. E antes disso também eles prepararam, cada um preparou o seu livro, com os desenhos, cada coisa linda, bem feita, cada um preparou o seu. E nessa book fair, eles também prepararam tudo, com os preços, valores, deixaram todos os livros expostos e aí convidamos a outra turma que compraria os livros, né, em exposição, que eles também já tinham produzido as notas, moedas, já estava tudo pronto, tudo com eles. E aí foi muito legal essa interação, não só entre as turmas, mas também eles ali perguntando, falando de valores, do que se tratava o livro, e depois um trocando o livro com o outro na hora da leitura, no momento da leitura.
foi bem interessante. E algo que depois também chamou atenção foi quando quando terminou a, a nossa feira, né? E aí uma aluna veio falar para mim, teacher, eu preciso falar, eu quero meu livro de volta. Aí eu falei, mas como assim você não vendeu o seu livro? Eu quero meu livro de volta, teacher. Eu gostei muito do meu livro, eu quero ele de volta. Falei, então, aí, na hora ali, pensei rápido. Falei, então tá. Quando for o momento da outra feira de livros, a gente conversa com a amiguinha que comprou o seu livro e a gente faz a troca, combinado? E aí deu tudo certo. Mas esse foi uma ideia bem bacana. E outro momento também que deu muito certo agora nas aulas online foi quando falamos sobre reciclagem. E aí eu, naquela semana, não era Teacher Mônica, me tornei Mrs. Green, né? Coloquei uma máscara no rosto, uma capa com tecido verde, uma capa de cetim verde, que era um tecido, e me tornei Mrs. Green, e a gente conversando, trocando ideias sobre reciclagem, foi bem bacana. E outro momento, assim, desafiador, foi agora online, foi quando teríamos que trabalhar com plantas. O tema seria plantas. Como eu vou falar? Aí eu pensei, como vou falar de plantas com uma turma de alunos de 4 a 5 anos? Né? Então, aí fui até o meu jardim, tem um jardim pequeno, aí fui até o meu jardim, peguei as partes separadas, né, da planta, a raiz, o caule, a folha, e mostrei para eles, né, assim, a realidade, mostrei as partes reais, e foi tão legal que eles queriam me mostrar as flores, as plantas que eles tinham em casa, e trocamos ideias, aí eu perguntava a cor das flores, e eles queriam ver, e queriam também, até o momento, uma aluna queria tirar a raiz para me mostrar que a flor dela também tinha raiz, né? A planta dela, e foi muito legal. Assim, acabou que deu super certo e eles adoraram. E também acrescentar que todo esse trabalho que a gente faz de trabalhar, além de trabalhar com a imaginação, a gente também não usar o lúdico também torna assim uns objetivos definidos, né? Que a gente pode tornar um instrumento muito importante, melhorar a autoestima deles e o interesse pela língua. E é isso. Nossa, Mônica, você finalizou com chave de ouro, porque aliás, foi tudo lindo, né? Eu adoro quando você fala de trabalhar a ludicidade, a imaginação da criança, a gente explorar, né, a imaginação da criança e ela realmente se torna um personagem, você virar um personagem. A maioria dos professores que tem mais sucesso na educação infantil são os professores que são, assim, que não tem vergonha, né, de brincar, de vestir aquela roupa espalhafatosa, de fazer gracinha, de rolar no chão, né, de trabalhar com aquele artefato, com aquela brincadeira de mudar o tom da voz, né? Você fala meio mais grave, mais fino, e vai fazendo essa brincadeira, e a criança, opa, peraí, olha que divertido, né? Isso é muito gostoso, eu adorei. E, nossa, eu vejo por trás do seu relato, Mônica, muita consciência da tua intencionalidade, né? A intencionalidade do professor, e aí eu nem falo só do professor bilíngue, né, gente? A gente está falando de educador, né? Educador em todas as áreas. Então, a intencionalidade pedagógica, ela é extremamente importante, porque é ela que faz com que você faça a curadoria do material correto, para que você alcance os objetivos de aprendizagem, né? Que não são só objetivos de conteúdo, não, você falou muito bem aí. Você trabalha a interdisciplinaridade, como você falou da feira, da venda do livro, né? A interdisciplinaridade do inglês com educação financeira. Olha que espetacular, né? Que interessantíssimo. A questão do trabalho com as plantas e reciclagem. Gente, olha que experiência maravilhosa. Primeiro,
a questão do inglês funcional, né? Então, geralmente são coisas que a gente não vê normalmente, né, numa aula de inglês ou num curso de idiomas, né? Você aprender a parte das plantas, e é uma coisa que a criança está ali no dia a dia, ela vai meter a mão, vai puxar, vai querer, né? Então, tem tudo a ver, né, com essa experimentação, essa coisa da criança, né, do tato, a criança gosta de pegar, gosta de mexer, e aí ela vai pegar a planta e vai saber que tem a root, que tem a seed, né, olha que gostoso, né, maravilhoso. E além disso, do conteúdo em si, você pode trabalhar também valores, trabalhar consciência ambiental, né, nossa, você foi falando, aí foi uma árvore, foi abrindo aqui na minha cabeça, eu fui imaginando um monte de coisas que daria para trabalhar em cima dessa temática, né, da reciclagem, de repente como um pano de fundo para um número imenso, né, de propostas, né, trabalhando de repente com projetos com PBL, com metodologias ativas, enfim. Nossa, espetacular, Mônica, muito obrigada pelo seu relato, pela sua partilha, parabéns pelo seu trabalho. E eu fiquei muito feliz de você ter participado, aceitado o convite. Eu tenho um carinho muito especial por você. Obrigada. Eu também. Muito obrigada. Maravilha, muito obrigada mesmo. Bom, então, brigadão, Mônica. Agora a gente vai conversar com a Thaís. Olá, Thaís, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Sibeli? Tudo bem. E aí, tá gostando das partilhas? Tá anotando tudo? Eu tô anotando tudo aqui. Eu também, aqui no caderninho, tá tudo anotadinho. Maravilha, Thaís. Então vamos lá, fala pra gente de onde você é. Hoje nós temos um painel assim do Brasil inteiro, né? Estamos recheados de vozes de todo o Brasil. E fala um pouquinho também da sua experiência com educação bilíngue. Certo. Então, meu nome é Thaís Neves, eu sou de João Pessoa, Paraíba, né? Já ensino em escola de línguas há 7 anos, né? E estou há exatamente 7 meses na educação bilíngue. Eu sou apaixonada por jogos, então, desde a graduação, esse processo de gamificação faz parte de mim. Então, nesse período que a gente está vivendo agora, eu acho super importante a gente trazer jogos, a questão da ludicidade, né, que é o jogo, que é o brinquedo, né, e eu acho super importante trazer isso, então eu estou trazendo demais para os meus alunos, e o que eu quero compartilhar com vocês hoje é justamente isso, né. Então, há vários jogos que eu mesma produzi no PowerPoint, então, assim, não é nada de tão inovador, né? Mas, ao mesmo tempo, porque eu mesma elaborei esses jogos, então eu tenho um leque grande, por exemplo, de jogo da memória, em que o aluno pode falar, por exemplo, eu divido as duas partes do Memory Game em números e cores, geralmente as cores do arco-íris, né, e os números de 1 a 6, então eles têm que escolher um número e uma cor, então ao mesmo tempo que eu estou trabalhando o vocabulário que eu já venho trabalhado com eles, ainda tem essa questão da reveal, né, vendo novamente os números, novamente as cores, então quando eles dizem, teacher, eu quero o blue, aí eu vou lá e mudo o blue, e eles têm que dizer o que está atrás, e achar o pazinho, né. Também trabalho com What's Missing, então é bem legal, a gente produz mesmo no PowerPoint, coloca as 6 figurinhas lá e tira um e eles têm que dizer quem é que está faltando. E além disso, eu consegui, né, adaptar o Kahoot para a educação infantil, para os meus alunos de 4 a 5 anos. Lógico que nesse tempo remoto os pais estão ali para ajudar a gente, né, nesse processo. Mas tudo é adaptável. Então, em vez de 4, quem está aqui, não sei se já trabalhou com o Kahoot, mas a gente tem 4 opções de resposta. E aí, no caso da educação infantil, eu coloquei 2 respostas. Como a gente não trabalha com biletramento na escola em que eu trabalho, eu não coloquei nada de palavra. Eu mesma coloquei a figurinha lá e dizia sister, por exemplo, para trabalhar family members. E dizia assim, sister, e aí eles tinham que apertar 2 opções, o red para yes e o blue para no. Então, eles já sabiam, teacher, yes, red, blue, no. Então, foi bem bacana. Então, a gente tem um leque gigante na internet de jogos, de coisas que nós podemos trazer para a sala de aula. Um outro que eu uso bastante também é o Will Decide, né, que é a roletinha.
Então, o último jogo que eu fiz, eu coloquei os números de 1 a 10, e aí eu girava, eu chamava um aluno, girava a roleta, o número que saía, voltava para o PowerPoint para que eles vissem o number lá, né, e tirava a pecinha para eles me dizerem o que estava atrás. E isso eu revisei vocabulário, foi bem bacana. Então, os jogos, esse processo de gamificação já estava comigo lá na graduação e eu trouxe para as práticas no bilíngue. E foi muito bacana. Trabalhar com jogos é uma delícia, né? Não só no presencial, mas nesse ambiente que a gente está de aulas remotas também. E por que não a educação infantil, né? Onde a gente brinca tanto no presencial, por que a gente não trazer essas ferramentas tão legais para a nossa aula remota? Então, eu acho bem legal. É isso. Maravilha, maravilha. Nossa, Thaís, realmente, né? Quando o professor ele consegue integrar, né, os jogos, a prática docente, a prática pedagógica, é um fator motivacional muito positivo, né? Os estudantes eles se sentem engajados, eles adoram, né? Eles gostam muito, eles são competitivos, né? E aí a gente pode usar isso como uma ferramenta também para conseguir com que eles memorizem, para que eles aprendam, enfim. Capta a atenção, né, deles, a gente trabalha essa questão de que eles esperam a vez deles para poder jogar, a questão da colaboração, eu preciso ver o que o meu colega tirou no memory game para talvez eu consiga, né, fazer o pazinho. Então, assim, trabalha várias coisas, né, o jogo é um leque, assim, gigante de coisas que nós podemos trabalhar. Mesmo. Você trabalha, você está falando aí até de regras sociais, né? A gente está falando sobre competências da BNCC, né? Tá tudo interligado, né? A questão da interdisciplinaridade, a BNCC, as práticas de multiletramento, a motivação. E o brincar como um campo de experiência, né? O brincar é um campo de experiência na educação infantil, então... Exatamente, o brincar é um campo de experiência da educação infantil que é bem explorado, né? Ele é bem explorado, mas ele é um pouco mal entendido, né? Às vezes as pessoas, mas eu vou levar o meu filho para a escola para ele brincar. A criança aprende através da brincadeira. A brincadeira, ela é uma ferramenta legítima de aprendizagem. Maravilhoso o seu relato, adorei, muito bom. Obrigada, eu que agradeço o convite. Imagina, que isso, o prazer é todo nosso, que estamos aqui aprendendo muito com vocês todas hoje. E aí, eu fico fazendo as minhas anotações, e aí você falou da questão da apresentação do vocabulário de forma cíclica, né, que a gente vai e volta, apresenta de novo, aí pega, e usa a brincadeira como uma forma de reforçar, né, aqueles conteúdos que a gente já trabalhou, de uma forma diferente, né, isso motiva muito as crianças também, né? Demais. Maravilha. Ontem a gente estava conversando, aí eu anotei aqui de novo, vou falar do Kahoot, que eu adorei a ideia. Eu sempre imaginei o Kahoot para Fundamental 1. Eu dei a dica até para as pessoas que trabalham comigo. Falei, gente, vamos usar o Kahoot, é espetacular. Mas eu não imaginava em usá-lo com essa adaptação para a educação infantil. Eu acho que essa sua ideia ela é espetacular. E, inclusive, eu vou botar até um X aqui mais, porque eu pretendo adotar logo. E com relação ao What's Missing, eu vejo também aquela preocupação em trabalhar com a cognição, né, não é só aquele conteúdo, né, você trabalha a cognição também a partir do momento que a criança, ela precisa adivinhar o que está faltando, ou qual era a cor daquele objeto, né, é um mistério, né, para a criança aquilo ali. Sim. O Kahoot é todo adaptável, né? Assim, quando eu pensei para usar para educação infantil, foi justamente isso, de não deixar tantas opções, né? Uhum. Que eles pudessem já saber, pronto, o yes é red e o blue é no, pronto. E é isso, esse é o comando que eles precisam entender. Maravilha. Olhar a figurinha lá e dizer. Depois você repete para a gente qual que é a roleta eletrônica, eu acho que muita gente vai querer usar, viu? Porque... né, pode ser que haja algum professor que, nossa, eu vou ter que confeccionar a roleta, não precisa confeccionar, ela tá aí, a roleta online. E pode usar de várias formas, né, a Will Decide, se chama Will Decide,
Então, você pode colocar letras, você pode colocar, por exemplo, teve outras professoras da educação infantil mesmo, né, professoras regentes, que perguntaram, Thaís, como foi que tu fez isso no PowerPoint? Como foi que você fez isso usando essa roleta, essa website? Depois elas colocaram letras e trabalharam letramento. Então, foi bem bacana. Nossa, espetacular, maravilha. E eu vou, só para finalizar, assim, chamar a atenção para a importância, né, da curadoria, né, de materiais que nós, professores, nós temos essa facilidade hoje com a internet, que a gente não necessariamente, a gente precisa produzir, né, um monte de material, um monte de coisa, né, a gente tem tudo acessível, muita coisa legal, muito recurso muito bacana, muitos sites com jogos online e várias outras opções, mas a gente precisa fazer a curadoria com intencionalidade também, né, Thaís? Sim, com certeza. Eu acho que o objetivo, o jogo tem que ter um objetivo, não jogar por jogar, né? A gente tem que ter um objetivo, o que eu quero com aquele jogo. Eu quero trabalhar vocabulário, eu quero fazer com que as crianças entendam essas questões sociais. Tem que ter um objetivo, né? Maravilha, nossa, a chave de ouro, né? A intencionalidade e a brincadeira com objetivos pedagógicos. A gente jamais vai fazer uma proposta de brincar por brincar apenas, né? A gente sempre tem, o professor, sempre tem aquele olhar para os objetivos pedagógicos e para qual habilidade, qual competência, qual conteúdo que eu quero trabalhar a partir do momento que eu proponho tal atividade, tal brincadeira, tal jogo. Maravilha, muito obrigada, Thaís, adorei. Nada, que é isso, eu que agradeço. Anotei aqui, já estou inspirada nas suas práticas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Sibeli. Maravilha, agora então eu vou chamar a Mara para partilhar as práticas com a gente. Mara, vamos lá? Oi, boa tarde. Oi, Sibeli. Boa tarde, meu amor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz com o convite. Bom. Imagina, eu que estou muito, muito, muito feliz por você estar aqui com a gente hoje, participando, celebrando a sua vida, né, meu amor? Parabéns aí, uma vitoriosa, uma guerreira. Legal. Mara, fala pra gente de onde você é, da sua experiência com a educação bilíngue. Vamos lá? Vamos lá, eu sou parazonense, né? Nasci no Amazonas, mas passei praticamente a vida inteira aqui no Pará, moro em Belém e trabalho com o ensino de idiomas, ensino da língua inglesa há 20 anos, porém nos últimos 3, focada mais objetivamente no ensino bilíngue, e hoje eu coordeno a área de inglês do Colégio Marista Nazaré, aqui em Belém. Então, a minha prática, eu venho falar que hoje a minha prática é mais nessa visão, na visão de coordenação, de auxílio aos professores, né? E ouvindo as amigas, os colegas falarem aí, nossa, os olhos brilham, né? Como tem coisa boa para fazer, como tem atividades que dá para fazer, né? E o Piaget, lá atrás, ele já falava que a atividade lúdica ela é uma das maiores propulsoras das habilidades intelectuais da criança. E aí, quando você começou a falar daquele poema, só me veio à cabeça isso, exatamente isso. O trecho do poema que diz, quando eu vou para a escola, eu não vou só para brincar, eu estou aprendendo. Então, a gente tem que sempre estar lembrando, né, de quebrar esse paradigma, de que na escola a educação infantil não é só para brincar, que o só brincar é tudo dentro da aprendizagem. E a gente não pode jamais esquecer disso e tem que sempre estar alertando quem ainda pensa dessa forma. Né? E quando a gente fala de brincar, assim como a Thaís, eu sou fanzoca dos games, eu sou a louca dos games em sala de aula enquanto professora, e até enquanto coordenadora eu peço, vamos lá, eu compro as ideias, vamos mudar, vamos sair do livro. Porque eu penso que não é só para criança, a partir do momento que você está ali na sala de aula, você é adulto, adolescente, criança, que o seu professor fala que vai fazer uma brincadeira, um jogo, quem é que não se anima? Na verdade, quem é que não se motiva dessa forma? Então, como eu passei muito tempo da minha vida profissional trabalhando como professora da língua inglesa, não tinha um dia que eu não encerrasse a aula com jogos, atividades, e eu lembro que quando a gente traz, inclusive para os adultos, a ideia de jogos, atividades,
É como se ligasse um botãozinho e disse assim, agora é a hora que eu vou me divertir na sala de aula, né? A ludicidade, a dinamicidade. E a gente tem que lembrar que a ludicidade, ela cria memória, e a memória faz parte do aprendizado. Então, é muito mais fácil você lembrar de um momento que, pelo professor, existe uma intencionalidade, mas que para você, para o aluno, para a visão do aluno, pode parecer muito um momento de diversão. Para a gente tem sempre essa intencionalidade. Então, é mais fácil você lembrar de um momento do que você lembrar de uma regra, você lembrar de algo que foi só falado. Ano passado, por exemplo, enquanto professora de uma turma de Fundamental 1, eu fui trabalhar com eles sobre a questão do St. Patrick. Então, eu falei para eles sobre o que significava o St. Patrick, a história da Santíssima Trindade, fizemos os crafts dos Shamrocks, todo aquele envolvimento com a turma, e no dia seguinte, eu trouxe um saquinho de moeda, espalhei pela escola, e criei toda aquela ambientação, né, disse para eles que eu tinha visto os duendes espalhando, quando eu cheguei perto eles tinham sumido, e as crianças ficaram maravilhadas de poder sair pela escola com os Shamrocks catando as moedas de ouro. Então, até hoje, quando eu encontro com esses alunos, eles falam, quando é que eles vão vir de novo para espalhar moedas de ouro, que na verdade é o ouro que a gente come, né, o chocolate, pela escola. Então, aquele momento ficou na cabeça deles, eles não esqueceram, e isso faz com que o aprendizado seja efetivo e significativo, e seja também afetivo, porque eles estão trabalhando juntos, eles estão criando laços, e a memória não é só do que eu, enquanto professora, tentei trazer para eles, mas o que eles conseguiram fazer juntos. Vocês conseguem ver a maravilha disso, a importância disso, como que isso é legal, não é verdade? E aí, enquanto coordenadora de equipe bilíngue, eu penso assim, que hoje a gente vive um momento que traz muita angústia para essas aulas online, o crescimento da questão da procura por aulas bilíngues e tudo mais, e aí fica aquela dúvida se deve ou não fazer, quando a Mônica traz experiências maravilhosas, e a Thaís traz Kahoot para turmas de pequenininho, quando a gente nem podia pensar que a gente podia fazer isso, eu sempre digo assim, vamos apostar e vamos fazer, sabe? Enquanto coordenação, eu penso, vamos fazer sim, vamos estimular, e qual é o papel? E eu sei que tem gente assistindo aqui hoje que é coordenador de equipe bilíngue, que é coordenador de escola bilíngue, e eu acho que o nosso papel hoje é muito desse, sabe? É do estimular a ludicidade, estimular a criatividade do professor para que ele traga sempre novidade, para que ele traga sempre esse momento na sala de aula, porque vai trazer benefício, vai trazer engajamento, tanto do professor quanto dos alunos para a escola. Eu acho que, enquanto coordenadora, também procuro estar sempre junto para, por exemplo, se um professor propõe uma atividade diferente, de auxiliar com o recurso, ir atrás do recurso, observar se aquela atividade é adequada, mas e estimular e ir além. Quando a Thaís estava falando do Will Decide, na nossa reunião a gente falou, eu sou fã do Will Decide, eu uso muito essa roleta, então... eu já tive uma proposta de uma professora que queria fazer uma aula dinâmica agora, durante a pandemia, nas aulas remotas, e a ideia era trazer que os alunos rodariam a roleta e trariam objetos de casa daquela cor específica. E aí a minha proposta enquanto coordenadora era levar além, né? Ok, o aluno vai trazer o objeto, o que a gente vai fazer com esse objeto? Vamos explorar o objeto, que cor ele é, quantos tem, quantos surgiram iguais, para que o objeto serve, onde se compra esse objeto. Então, acho que a gente tem que fazer isso, sabe, Sibeli? Explorar para que a ludicidade, a dinamicidade das salas de aula, mesmo elas sendo hoje em casa, nossa sala de aula seja em casa, que ela continue trazendo essa proposta de dinâmica, de jogos, de atividade, para que a gente não caia no marasmo, naquela questão do, mais uma aula, e sim que a gente suscite nos alunos aquela vontade de, o que vem na próxima? Gente, eu adoraria ser aluna da Thaís, aluna da Mônica, da Jéssica, para cantar, para fazer todas essas coisas. Na minha época não foi assim. Nossa, é muito diferente. Meu filho ama. A Jéssica falou da professora que canta, era o meu filho que falava, porque quando ele teve aula, ele tinha duas professoras Jéssicas. Então, dizia, qual Jéssica? Ele dizia assim, a Jéssica
Olha a memória da criança. Isso é espetacular, porque ele lembra, ele criou laços afetivos, ele lembra disso. E enquanto gestores, enquanto coordenadores, a gente precisa estimular sempre, sempre, cada vez mais isso, não é verdade? Maravilha, nossa, eu não poderia concordar mais, né? Eu acredito, Mara, que o papel primordial do coordenador pedagógico é o de otimizar o potencial dos professores com o qual ele trabalha, né? O papel do coordenador é esse. O coordenador, ele não é vigia, ele não é chefe, ele é um colega de trabalho que tem um pouquinho mais de experiência, talvez, né? E que tem como objetivo encontrar, né, o potencial, a faísca, aquela coisa ali, né, o desejo, a vontade no professor e estimular, vai, você consegue, você vai, não tenha medo, tente, estude, vá atrás. Eu acho que esse é, de fato, o papel do coordenador pedagógico, é estimular, né, para que os professores, ele alcance o seu potencial máximo, não só profissional, mas pessoal também. Eu adorei tudo que você falou, achei lindo. Nossa, e eu acrescento até quando você falou, né, sobre o ensino, né, está acontecendo em casa, todo lugar é um espaço legítimo para aprendizagem. Todo lugar, não há hora para isso. Você pode estar sentado fazendo um piquenique com seu filho e estar trabalhando ali, né, alguma coisa. De repente, você, como professor de inglês, pode estar, né, puxando alguma coisa ali naquele momento. Ele pode vir com alguma evidência concreta de aprendizado ali que você nem esperava, né, de forma espontânea. Então, todo lugar é um espaço legítimo de aprendizagem. E o lugar, hoje, né, nesse contexto de pandemia em que estamos, nossa casa é o espaço legítimo de aprendizagem e temos feito excelente trabalho, né? Eu vejo o esforço dos professores, a dedicação, entregar não só conteúdo, mas entregar sentimento, entregar afeto. E eu vejo relatos, né, de que as evidências concretas de aprendizado, elas estão acontecendo, né, as crianças continuam aprendendo, remotamente ou não, né, maravilhoso. Nossa, tanta coisa legal para falar aqui, Omara, do teu relato. Eu acho que eu poderia pontuar aqui a questão do trabalho da interculturalidade, né, que é um pilar essencial dentro da proposta de educação bilíngue, né? É muito importante que as crianças elas tenham essa questão da interculturalidade muito bem explorada, para que elas entendam que não tem nada de errado em ser diferente, né? Que o diferente é legal também, que existe muita coisa diferente por aí, né? Que existem várias línguas, existem vários povos, existem várias culturas, e que tudo bem, né? Esse é o papel da interculturalidade, é desenvolver nas crianças esse sentido, né, de cidadão global, né, um cidadão que está aí preparado para qualquer desafio, né, até o desafio de uma pandemia, né. Muito bom, adorei, nossa, eu anotei tanta coisa aqui, meu Deus. Protagonismo, né, você falou da questão o professor, é óbvio que a gente se preocupa em estimular, mas a gente também tem que dar esse espaço que você falou para que os alunos entre si, entre os pares, eles possam ir construindo, né, e construindo as memórias, e construindo os projetos, né, eles vão moldando ali, né, os projetos, as propostas, enfim, protagonismo, engajamento, eu amei, achei tudo espetacular, sua fala foi muito rica. E nós tivemos uma pergunta no nosso chat sobre inclusão, e eu sei que você tem experiência com inclusão, você poderia falar sobre a sua experiência, de repente pode responder a pergunta de quem ali, ó. Gostaria de saber das professoras se há algum relato ou experiência com crianças surdas. Trabalho com aluno surdo e percebo quão grande é o interesse dele pela língua inglesa. Obrigada, Rosa, pela pergunta. E aí, Mara, fala um pouquinho da sua experiência. Então, Sibeli, eu sou pedagoga, pedagoga licenciada plena com habilitação em educação especial. Então, nunca trabalhei necessariamente ou especificamente com a educação especial, mas sempre auxiliei por muitos anos a escola em que eu trabalhava, em curso de idiomas, com os alunos especiais. Desculpa, caiu aqui minha fonte caiu.
Então, o que acontece? Eu não tive experiência com aluno surdo na educação de ensino de língua inglesa. Eu tive uma experiência com aluno cego, em que a gente conseguiu, aqui em Belém mesmo, fazer adaptação para o material em braille. Esse aluno tinha um acompanhante. Mas eu estava pensando especificamente nessa pergunta da Rosa. É assim, Rosa, nós não temos a língua brasileira de sinais, a língua de sinais, ela não é universal, cada país tem a sua, e a gente tem mais ou menos uma média de 138 a 300, entre 138 e 300 tipos de línguas de sinais espalhados pelo mundo, e isso sofre interferência cultural e tudo mais. Então, eu penso que hoje um aluno surdo, por exemplo, que tem muito interesse de aprendizagem da língua inglesa, ele precisa focar na leitura. Então, eu acho, sim, que é importante o aluno entender que aquela forma escrita da palavra, por exemplo, house, significa casa, e que ele pode, e se o professor não tiver a habilidade e o conhecimento da língua, necessariamente, da língua de sinais americana, ele pode explicar que para aquele aluno a palavra house é a casa, que ele pode explicar que a palavra love é amor, e assim o aluno ir conhecendo o vocabulário, conhecendo a formação de frases, para que quando ele leia, ele consiga entender e interpretar esse contexto do que ele está fazendo. Claro que se o objetivo desse aluno que é surdo, for realmente viajar e se comunicar, ele vai ter que aprender a comunicar-se com a língua de sinais do país onde ele vai viajar. Porém, para um início, para a gente, eu acho importante, sim, adequar o aprendizado desse aluno, conhecer as frases, vocabulário, conhecimento principalmente para a leitura desse aluno. Acho muito válido, acho que vale, sim, a pena trabalhar nisso. Maravilha, Mara, obrigada aí pela contribuição. Rosa, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, nós não temos resposta, mas eu acho que fica aí a reflexão, né, sobre como que a gente pode trabalhar melhor a inclusão dentro das aulas em contexto bilíngue. Muito obrigada, viu, Rosa? Tá aqui, ó, super anotado, meu próximo objeto de pesquisa. Muito obrigada aí pela contribuição. Mário, eu quero agradecer imensamente pela sua contribuição, por esse seu olhar no todo, né, o olhar na sala de aula, o olhar como gestora também. Eu tenho certeza que você contribuiu bastante, né, seus colaboradores, seus colegas de trabalho têm muita sorte em ter você fazendo a gestão desse projeto. Parabéns, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Sibeli, pelo espaço. Obrigada por ter aceito, né, o convite, obrigada pela participação, foi muito significativa. Bom, eu gostaria tem uma pergunta aqui sobre o poema, né? Ele não tem autor, acreditam? O autor é desconhecido. Para quem começou a assistir um pouquinho depois, eu iniciei a transmissão lendo um poema sobre o brincar. E o poema, ele não tem autor conhecido, mas a gente pode colocar aí nos comentários ou no chat o link para ele, tá bom? Ele é maravilhoso, muito inspirador. Bom, eu gostaria de agradecer pela presença de todos vocês hoje aqui. Foi um finalzinho de tarde muito bacana, muito inspirador, de muito aprendizado, de muita partilha, de muita escutativa, de muita afetividade. Eu fiquei muito feliz com a participação de todas. Obrigada de coração por terem aceitado esse desafio de vir falar sobre educação bilíngue. São as vozes do Brasil, as vozes que estão dentro da sala de aula, que estão na tela do computador, que estão aqui falando hoje, né, falando sobre seus anseios, falando sobre os seus medos, falando sobre suas práticas. E eu acho que é imprescindível que a gente dê voz para os professores que estão lá no dia a dia, né, fazendo e aprendendo e desenvolvendo as práticas. E é muito importante que a gente tenha uma rede também, né, uma rede de partilha, uma rede de apoio, pessoas com as quais a gente possa contar para analisar o que a gente está fazendo, para dar dicas, gente que a gente possa também chorar no ombro, que a gente possa, enfim, né, gente que a gente possa abraçar também, mesmo que virtualmente. Né? Então, eu quero agradecer de coração pela participação de todas, foi muito bom, muito significativo, muito importante. Tenho certeza que
nós conseguimos aí inspirar muitas pessoas que estão em dúvida, né, em como trabalhar com jogos, como trabalhar com brincadeira, como trabalhar a ludicidade. E fica aqui também o meu convite para a nossa próxima transmissão, nosso próximo episódio, que vai ser na próxima sexta-feira, dia 17. O nosso tema será sobre metodologias e abordagens dentro da proposta de ensino bilíngue. Vamos falar sobre metodologias e abordagens para educação da segunda língua, mas também vamos trazer relatos sobre metodologias ativas. Então, eu acho que vai ser muito inspirador, vai ser muito interessante, e eu tenho certeza que vai ser bem significativo também. Tá bom, gente? Fica aqui o meu muito obrigada de coração, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades para poder partilhar e trocar e se ver novamente, né? E formar essa rede de apoio tão importante, né, dentro do contexto de educação bilíngue. Vocês estão construindo hoje o presente e o futuro da educação bilíngue no Brasil, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima. Até mais, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.